Bem-vindo para mais um tutorial. Nesta aula será apresentado como realizar o upload de múltiplas imagens com PHP e depois que realizar o upload também salvar no banco de dados. E o que será implementado é o seguinte, por exemplo, tem esses dois campos básicos para eu colocar o nome e o e-mail, então eu coloco um nome, também coloco um e-mail, em seguida posso selecionar mais de uma imagem. Eu seleciono, por exemplo, essas três imagens. Abrir três arquivos, clico em cadastrar, o usuário cadastrado com sucesso, verifico no banco de dados, na tabela usuários, exato, cadastrou o usuário 3, verifico em relação às imagens, procurar, eu cadastrei essas três imagens, indicando que essas três imagens pertencem ao usuário 3, é o usuário que eu cadastrei. Verifico no servidor, imagens, tem o diretório 3 pertencente ao usuário com ID 3 e as três imagens do usuário. Então, é este formulário com o upload múltiplo que será implementado nesta aula. Nesta aula será utilizado o servidor local WAMP Server, o navegador Google Chrome para visualizar o resultado e o editor Visual Studio Code para implementar. Com o servidor WAMP Server startado, abro no gerenciador de arquivos. Abrindo no gerenciador de arquivos, criei o diretório Celk no WAMP Server. Posso abrir esse diretório no editor Visual Studio Code. Para abrir, eu simplesmente arrasto esse diretório e internamente eu crio um arquivo index. Extensão PHP com a estrutura básica do HTML. Coloquei que o projeto é português Brasil, aceita caracteres especiais, tilde, cedilha, acento, um título para a aba do navegador e um conteúdo básico, o upload da imagem. Posso abrir no navegador colocando localhost e em seguida o diretório Celk e tenho o conteúdo que eu coloquei dentro da tag corpo e também o título na aba do navegador, sendo o title. Posso começar a implementar o formulário. Utilizo a tag form para criar o formulário, finalizo esta tag form, dentro da tag indico qual método que será utilizado para enviar os dados, método post para qual página que deve ser enviado. Então, eu coloco action, deve enviar para a mesma página. Em seguida, enctype, é obrigatório colocar esse atributo, senão você não consegue trabalhar com o upload de imagem. Coloco o atributo enctype e o valor multipart form data para trabalhar com imagem. Em seguida, label, para indicar o que o usuário deve preencher. Então, o primeiro campo será o campo nome do usuário. Finalizo este campo label. E abaixo eu coloco o campo input type, o usuário deve digitar texto, então vai ser o text. E em seguida também coloco um name para este campo, sendo a palavra nome, nome do usuário. Eu coloco nome usuário. E depois do name, também acrescento o placeholder para indicar o que o usuário deve preencher. Então, o usuário deve preencher nome completo. Depois do placeholder, você pode colocar, por exemplo, required, indicando que é obrigatório. Eu deixo somente isso. Confiro como que está ficando nome e o placeholder nome completo. Coloco duas quebras de linhas só para separar. Duplico este campo, porque agora o próximo campo será o campo e-mail. Altero e-mail, o name do campo será e-mail usuário e no HTML5 eu tenho type e-mail. Se eu der um Ctrl espaço, o editor apresenta que eu tenho type e-mail. Não é o nome completo, seria o melhor e-mail. Conferir como que está ficando nome e e-mail. Exatamente. Depois do nome e e-mail, posso criar o botão. Será um input, em seguida type, submit, para submeter este formulário. Um name para este botão será o sendCAD user ou sendCAD img. Eu coloco user, também um atributo value com o valor cadastrar. Palavra que deve ser apresentada no botão. Acrescento duas quebras de linha caso seja necessário, se houver conteúdo abaixo. Tem o botão cadastrar.
coloco um comentário, início do formulário, obrigatório o uso do atributo entype com o valor multipart form data para poder trabalhar com imagem. Posso receber agora os dados. Abro o PHP, finalizo o PHP, utilizo o filter underline input array para receber os dados de todos os campos. Vocês viram que faltou o campo imagem, logo eu crio este campo. Coloco input, porque eu quero receber através do método post. Em seguida, recebo tudo com uma string filter underline default. Somente aqui, coloquei a palavra incorreta, agora sim. Filter underline default. Depois que eu receber, eu atribuo para a variável dados. Próximo passo é dar um var dump na variável dados. Conferir se estou recebendo, atualizo, o var dump está vazio, mas se eu preencher o nome, preenchendo o nome, depois o e-mail, clicando em cadastrar, estou recebendo nome do usuário, e-mail do usuário e o sendCAD user. Eu só quero tentar cadastrar se o usuário clicar no botão e existir este valor. Então aqui abaixo eu verifico. Se for diferente de vazio, diferente de empty, se forão dados, é o array que eu dei o var dump, a posição sendCAD user, se for diferente de vazio, ele acessa este if e dá o var dump. Também nada melhor que colocar o comentário para saber para que serve a instrução. Atualizo, não deu var dump porque o usuário não clicou no botão cadastrar. Preenchendo o formulário, clico em cadastrar, recebi os dados do formulário. Agora só falta criar o campo imagem. Então aqui abaixo, novamente, coloco o label, o usuário deve selecionar imagens ou imagem, acrescento o input para criar o campo, e este campo será do tipo file, porque eu quero trabalhar com arquivo. Name, o nome do campo, então será arquivo ou imagens do usuário, eu coloco imagens underline o usuário, sendo as imagens do usuário. Em seguida, utilizo múltiplo, porque eu quero trabalhar com múltiplas imagens. É obrigatório colocar esse atributo. Internamente, o valor também será o valor múltiplo. É múltiplo com a letra E no final. Não é o múltiplo com a letra O no final em português. E também duas quebras de linha só para separar do botão. Agora, atualizando, eu tenho escolher imagem. Se eu clicar em escolher, eu posso escolher várias imagens. Selecionei 3 arquivos. Próximo passo é salvar no banco de dados os dados do usuário. Primeiro o nome e o e-mail, mas eu ainda não tenho a base de dados. Acesso novamente o servidor local, localhost, phpMyAdmin, programa para gerenciar o banco de dados de forma gráfica. O usuário padrão é root, lembrem deste usuário, pois será utilizado no decorrer da aula. A senha em branco e o servidor é o MySQL. Executar. Acessei o phpMyAdmin, preciso criar uma base de dados, coloco o nome da base de dados Selk, seleciono a Collection, UTF-8, MB4, Unicode CI, criar a base de dados. Primeira tabela será usuários, coloco 4 colunas, já é o suficiente, e a primeira coluna será um ID inteiro, será também auto-incrementa e chave primária. Primeiro, chave primária, e depois seleciono auto-incrementa. Tem um nome, eu pego o mesmo nome do campo. Como que eu coloquei? Eu coloquei nome usuário. Ou melhor, ao invés de ser nome usuário, eu sempre utilizo o nome e aqui também e-mail, eu deixo assim mesmo. E aqui também imagens. Sigo o padrão que eu sempre utilizo. Nome será um varchar e sendo 220 caracteres. O próximo campo é o e-mail. E-mail será um varchar e também 220 caracteres. Eu coloco imagem nessa tabela? Não, porque o usuário pode ter várias imagens. Seleciono INODB para poder fazer o relacionamento de chave primária e chave estrangeira. Nessa tabela eu salvo os dados do usuário, dados que são únicos.
Porque as imagens, eu preciso criar uma nova tabela para salvar as imagens. Eu coloquei o nome de imagens. Então, aqui também será imagens ou imagens o usuário. Deixo 4 colunas. Primeira coluna será o ID do tipo inteiro, uma chave primária e também será auto-incrementa. O próprio banco de dados encarrega-se de incrementar. Depois eu tenho o nome da imagem, um varchar e também 220 caracteres. Preciso indicar para quem pertence à imagem, então eu pego usuários e acrescento aqui, retirando o S no final, colocando no singular, underline ID, indicando que é uma chave estrangeira. E no DB, caso eu queira fazer o relacionamento de chave primária e chave estrangeira, no curso de PHP Developer eu apresento como trabalhar com relacionamento, trabalhar com chave primária e chave estrangeira. Abaixo da aula o link para mais detalhes do curso. Eu tenho as duas tabelas, primeira para salvar os dados do usuário, únicos e depois as imagens do usuário. Preciso conectar este projeto PHP com o banco de dados. Eu crio um arquivo conexão, nome do arquivo conexão sem caracteres especiais, sem o til. Coloquei uma conexão pronta para facilitar o início da conexão com o banco de dados, as credenciais. Onde que está o banco de dados? Localmente, usuário root. Lembra quando eu acessei o PHPMyAdmin, eu coloquei o usuário root e citei para vocês lembrarem? Usuário root, a senha em branco, a base de dados Selk, a base que eu criei, em seguida a porta 3306. Esta porta nem sempre é obrigatório a porta, por isso que eu coloquei a conexão com a porta e a conexão sem a porta. Eu testo a conexão sem a porta. Para isso, simplesmente eu acesso este arquivo conexão. Acessando conexão com banco de dados realizado com sucesso, retiro a letra E da base de dados, atualizo, erro, conexão não realizada, base de dados desconhecida. A frase estática que eu coloquei e depois a mensagem de erro. Retorno novamente para o correto, atualizo, ok, realizou a conexão corretamente, então eu comento este eco. Conexão realizada com sucesso, eu preciso incluir este arquivo conexão no arquivo index. Eu incluo aqui acima, abro o PHP, finalizo o PHP, utilizo include, inclua somente uma vez o arquivo e o arquivo que eu quero é o arquivo conexão. Colocar o comentário, incluído a conexão, agora sim eu posso tentar inserir. Para isso, posso criar uma query, então vai ser o insert, insira os dados, palavras reservadas em maiúsculo e será na tabela usuários. Pego o nome da tabela, deve inserir nessa tabela, nas respectivas colunas, os seguintes valores, ponto e vírgula. Quais são as colunas? Então, a coluna ID eu não preciso, porque auto-incrementa, então será a coluna nome, a coluna e-mail, são essas colunas, nome e e-mail, exato, são essas duas colunas. Não coloco o valor direto aqui, eu utilizo link, dois pontos, depois o link que eu quero. Link você pode colocar o nome que você quiser, a palavra que você quiser, mas depois também utiliza a mesma palavra, nome e e-mail. A coluna nome recebe o que estiver no link nome, a coluna e-mail recebe o que estiver no link e-mail. Atribuo para uma variável com o nome de query underline usuário, porque é um único usuário que eu estou cadastrando. Preciso preparar a query, pego a variável con, que possui a conexão, é esta variável que está no arquivo conexão, e depois acrescento prepare a query que está dentro desta variável e atribuo para uma variável com o nome de cad underline usuário, cadastrar o usuário. Pego a variável cad usuário, em seguida bind param, indicando que eu quero substituir este link nome. O link nome recebe o valor que estiver dentro da variável dados, e dentro da variável dados eu não tenho o array. Lembram que eu tinha dado o vardump anteriormente? Eu tenho o nome que o usuário colocou no campo. Eu substituí o nome, depois do nome eu tenho também o link e-mail. O link e-mail recebe o valor do campo e-mail.
substituído os valores. Importante utilizar link, porque isso aqui é uma instrução SQL e aqui é dados. Se o usuário tentar colocar SQL injection, não funciona, porque isso aqui é reconhecido como dados, não é reconhecido como a instrução SQL. Só executar agora. Pego o CAD usuário, em seguida execute. Nada melhor também que colocar o comentário. Query cadastrar o usuário no banco de dados, preparar a query, substituir os links pelos valores e por último eu estou executando a query. E simplesmente verifico se conseguiu cadastrar corretamente. Se cifrão CAD usuário, em seguida linha count, se for verdadeiro, significa que conseguiu cadastrar corretamente. Se não, else, não conseguiu cadastrar corretamente. Quando não conseguir cadastrar corretamente, eu atribuo a mensagem e uma variável global. Então, aqui acima, inicio esta variável global. Para iniciar, coloco session underline start. Iniciei a sessão. Inclusive, ela deve ser a primeira instrução, então significa que eu não coloco o comentário acima dela, eu coloco abaixo. Iniciar a sessão, iniciado a sessão, posso utilizar cifrão underline session, uma variável global com nome de MSG, recebe uma mensagem, vai ser dentro de uma tag P de parágrafo e coloco erro, em seguida o usuário não cadastrado com sucesso. E é um erro, então acrescento um CSS inline utilizando o atributo style e em seguida a propriedade do CSS color é o vermelho F00 significando erro. E quando conseguir cadastrar corretamente, acessa este if. Não é o vermelho que eu quero colocar o verde. E em seguida, não é erro, será o usuário cadastrado com sucesso. Posso testar se realmente está cadastrando corretamente o usuário? Sim, já posso testar. Retorno para o formulário, preencho o formulário, coloco o e-mail, clico em cadastrar. Não apresentou a mensagem, mas vamos ver se conseguiu cadastrar no banco de dados. Exato. Cadastrou, só faltou apresentar a mensagem de sucesso ou erro. A mensagem está dentro desta variável global. Eu acrescento aqui abaixo, se e set, se existir esta variável global. Então, acessa este if, imprima o que está dentro desta variável global e depois destrua o valor que estiver dentro desta variável global. Só pode imprimir uma única vez esta mensagem. Testo novamente colocando César, em seguida César, cadastrar, usuário cadastrado com sucesso, verifico, cadastrou o César 2. Está cadastrando os dados do usuário, exceto a imagem. Então aqui a imagem, quando conseguir cadastrar o usuário, eu preciso recuperar o último ID. Então como que eu recupero o último ID? Então pego o cifrão CAD o usuário, e em seguida o peguei errado, não é o CAD, é a conexão que eu preciso, porque eu preciso recuperar o ID da conexão, last insert ID para conseguir recuperar o último ID. E dou um var dump para conferir se realmente estou recebendo o último ID inserido. Confiro no navegador, tento cadastrar um novo usuário, coloco este usuário, cadastrar, eu tenho o ID do registro. Exato, porque eu preciso utilizar este ID. Coloco um comentário, acessa o hífen, quando cadastrar o usuário no banco de dados e em seguida receber os arquivos do formulário. Uma variável com o nome de arquivo recebe cifrão underline files. Qual é o nome do campo que eu coloquei? Confiro no formulário, eu coloquei imagens. Então, eu coloco aqui imagens, é deste campo que eu quero receber, é mais de uma imagem, então preciso utilizar o laço de repetição for para ler o array de arquivos. Utilizo for, em seguida início, uma variável count. Esta variável count, ela recebe 0, caso você não saiba como funciona a for, isso eu abordo também no curso de PHP Developer. Tem a parte do início, agora tenho a parte da comparação, execute enquanto a variável count for menor, count,
a quantidade de arquivos. Eu coloco a variável arquivo, esta variável que possui as imagens. Inclusive, eu dou um var_dump porque eu consigo explicar melhor. Então, dou um var_dump em arquivos. Retorno no navegador, preencho o formulário, seleciono algumas imagens, essas 3 imagens, clico em cadastrar e recebi somente a primeira imagem. Eu coloquei de propósito este erro, porque eu quero trabalhar com várias imagens. Faltou o quê? Faltou colocar aqui, abrir o colchetes, fechar o colchetes, indicando que eu quero trabalhar com várias imagens. Novamente, seleciono alguns arquivos, seleciono agora esses 2, clicando em abrir, clico em cadastrar, faltou atualizar a página, por isso que ele não apresentou. Novamente, clico em cadastrar, está vazio, porque não selecionei nenhuma imagem. Agora, se eu seleciono essas 2, clico em abrir, clicando em cadastrar, tenho a primeira imagem e a segunda imagem. O nome da imagem, o type, o mime type, caso você queira utilizar a validação, temp name, local temporário, se houve algum erro, o tamanho da imagem. É este array que eu quero ler utilizando o for. Eu utilizo agora esta posição name dentro do for. Execute enquanto arquivo. Eu quero contar a quantidade de arquivos. Eu utilizo o name, porque eu tenho 2 imagens. Por isso que eu estou utilizando o count. Execute, enquanto isso for verdadeiro, depois acrescento para incrementar. Toda vez que passar aqui pelo for, a variável count será incrementada. Abro chave, fecho a chave. Preciso criar o endereço de destino das imagens, uma variável com o nome de destino. Esta variável destino recebe o nome do diretório, o diretório com o nome de imagens. Eu não tenho esse diretório, preciso criar, então eu copio e em seguida crio esse diretório imagens. Envio o nome da imagem, o nome está dentro da variável arquivo. Em seguida é o name, pego o name e depois do name eu tenho o count, sendo a posição 0, 1, por isso que eu começo a partir do 0. Pego o count e acrescento aqui, é uma variável, não preciso colocar entre aspas simples ou aspas duplo. Eu tenho o destino da imagem. Agora é só realizar o upload. Eu crio um if, no qual eu verifico, acessa o if quando realizar o upload corretamente. Se move o upload file, se conseguir mover o arquivo que está no local temporário, temos aqui o temp name. Sim, ainda está aqui o var_dump, o local temporário. E qual é a imagem? A imagem 0 ou 1, isso eu utilizo a variável count para indicar. Abro colchetes, fecho o colchetes e preciso indicar o destino. Acrescento vírgula e a variável destino para qual local que deve enviar. Se conseguir enviar, acessa o if. Se não conseguir, acessa este else. Quando conseguir enviar, agora sim eu pego esta mensagem da parte superior. O usuário cadastrado com sucesso. E quando não conseguir cadastrar, aqui faltou alguma coisa, está errada. Aqui é o cifrão, não, count está correto. Agora, eu tinha colocado um P, não preciso do P, é só o count. E quando conseguir, não, eu coloquei no else, está errado. Esse correto, acessa o if, e quando não conseguir mover, acessa este else. Usuário não cadastrado, neste caso, imagem não cadastrada com sucesso. Realizo o teste para ver se eu consigo realizar o upload corretamente. Venho em upload, preencho o campo, seleciono uma imagem, posso selecionar essas 2, clico em abrir, cadastrar, upload realizado com sucesso, usuário cadastrado corretamente. Exato, fez o upload das 2 imagens. O upload está funcionando corretamente, mas eu não quero salvar direto nesse diretório imagens. Eu quero que cada usuário tenha suas próprias imagens.
então o diretório do usuário vai ser identificado pelo ID do usuário. Eu preciso criar o diretório. Então, aqui esse last insert ID que eu recuperei, eu atribuo este last insert ID, ao invés de dar somente um var dump, eu faço o seguinte, crio uma variável com o nome de cifrão usuário ID, sendo a chave estrangeira. Esta variável recebe o ID do usuário, o registro que eu cadastrei no banco de dados. Depois eu crio o diretório. Então, posso colocar aqui o comentário, inclusive aqui acima também, coloco o comentário, receber o ID do registro cadastrado, coloquei criar o diretório. Para criar o diretório vai ser o seguinte, ou antes de criar o diretório, eu coloco endereço do diretório. E quem vai receber o endereço será uma variável com o nome de diretório. Ela recebe primeiro o diretório imagens, esse diretório, barra, em seguida o ID do usuário, o ID do registro, está dentro da variável usuário ID, esta variável aqui da parte superior, que recebeu o último ID inserido. Agora eu tenho o diretório, posso criar esse diretório. E mkdir para criar o diretório, primeiro eu coloco a variável diretório, não preciso colocar entre aspas duplo, simplesmente coloco diretório e coloco a permissão 0755. Nunca coloque a permissão 0777, muitas vezes você pode encontrar na internet permissão 077. Não coloque essa permissão porque você está deixando muito vulnerável o diretório que você está criando. Depois que eu tenho o diretório, inclusive eu posso testar se realmente está criando o diretório. Eu coloco o nome, depois o e-mail, seleciono duas imagens, clico em abrir, cadastrar, usuário cadastrado com sucesso, verifico, criou o diretório 9, confiro no banco de dados se é o usuário 9 que eu cadastrei. O usuário, exato, usuário 9. Então, é para esse diretório que eu quero realizar o upload. Então, eu faço o seguinte, antes de eu alterar na parte do upload, na parte que eu estou movendo, este var dump eu não preciso, posso retirar e eu recupero agora o nome da imagem. E o nome da imagem está dentro de cifrão underline files, ou eu aqui acima eu recebi a imagem. Não, eu não recebi a imagem, não recebi todos os dados da imagem. Mas eu preciso da única imagem, então significa que será dentro do for, porque aqui eu tenho todas as imagens. Aqui eu quero única imagem, então será que dentro do for eu crio uma variável com o nome de nome underline arquivo, nome do arquivo que eu quero enviar, está dentro da variável arquivo, depois eu tenho name, o nome da imagem. Como eu tenho várias imagens, eu preciso pegar qual imagem que eu quero, que está dentro da variável count, porque esse count ele possui o seguinte, 0, 1, eu preciso indicar se eu quero o nome da primeira imagem, da segunda imagem, por isso que eu tenho este count. Aqui eu posso colocar receber o nome da imagem. Eu coloquei o comentário aqui acima? Não, não coloquei, então posso continuar. Recebi o nome da imagem. Esse criar endereço agora será diferente, porque eu tenho já a variável diretório com o diretório imagens e o usuário. Então, pego o nome desta variável, preciso colocar primeiro ela tem a barra conferir, tem a barra no final, depois da barra eu estou concatenando com o nome da imagem. Exatamente, é isso. E aqui continua a mesma coisa, não preciso alterar nada. Será que agora realiza o upload para o próprio diretório? O 9 não tem nada, eu apago, eu deixo o diretório imagens vazio. Só tem o diretório imagens, está vazio. Eu limpo o formulário, não limpo o banco de dados para começar do zero. Então, limpar, sim, limpei as tabelas, sim, eu não tenho nenhum usuário e também não tenho nenhuma imagem. Atualizo
formulário, coloco o nome, e-mail, seleciono duas imagens, clico em abrir, cadastrar. Então, eu cadastrei o usuário 1, exato, o usuário 1, ele deve receber essas duas imagens. O diretório 1, criou o diretório 1? Sim, criou o diretório 1 e tem as duas imagens. Cadastro um novo usuário, agora será o usuário 2. Esse deve ter 4 imagens, clico em abrir, cadastrar, 4 imagens, cadastrou corretamente, cadastrou o usuário? Sim. Criou o diretório 2? Sim, criou o diretório 2 e tem 4 imagens. Assim, cada usuário tem seu próprio diretório. Agora é só cadastrar o nome da imagem no banco de dados. Depois de ter realizado o upload corretamente, eu crio uma query, sendo um insert, insira os dados na tabela, pego o nome da tabela para não colocar errado, o nome é imagens e a tabela imagens, ela recebe os valores nas seguintes colunas, as colunas recebem os seguintes valores. Quais são as colunas? Nome, imagem, e depois eu indico para qual usuário pertence a imagem, usuário ID. E coloco o link, não coloco o valor diretamente na query, 2 pontos e a palavra que eu quero. Novamente, vírgula, 2 pontos e o nome do link que eu quero. E atribuo esta query para uma variável com o nome de query underline. Eu coloquei acima, só para seguir o padrão, eu coloquei CAD usuário, então aqui vai ser query imagens. Imagens, porque é mais de uma imagem que eu estou cadastrando, preciso preparar, pego a variável conexão com, em seguida prepare a query que está dentro da variável query imagens. Depois de ter preparado, atribua para uma variável com o nome de cefrão CAD underline imagem. Imagem ou imagens? Eu coloco imagem. Então, aqui eu também coloco imagem, porque deve cadastrar uma imagem de cada vez. Por isso, imagem no singular. Eu já preparei, preciso substituir este link pelo respectivo valor. Pego CAD imagem, depois bind param, indicando que eu quero substituir o link, este link nome imagem, ela deve receber o valor sendo o nome da imagem, e o nome do arquivo eu atribuí para esta variável nome arquivo. Depois, também preciso substituir o ID do usuário. ID do usuário, este link, faltou uma coisa, esqueci de colocar os 2 pontos na frente. O usuário ID, o ID do usuário é o último registro que eu cadastrei. Está aqui, usuário ID, esta variável que possui o ID do usuário, o ID do último registro. Substituir os valores, agora é só executar. Eu verifico se cefrão CAD imagem executes. Caso tenha executado corretamente, acessa este if. Se não, acessa este else. E quando conseguir cadastrar, eu recorto esta mensagem de sucesso e colo no if. E no else eu colo esta mensagem de erro. Erro imagem não cadastrada corretamente. Posso testar se realmente agora faz o upload da imagem e também salva no banco de dados. Este vardump arquivo eu não preciso mais. Este vardump. Tem mais algum vardump? Na linha 25 eu também tenho um vardump. Linha 25, esse vardump não preciso mais. Atualizo o formulário, preencho o formulário, seleciono estas duas imagens, clico em abrir, cadastrar, indefinida query imagens 68, eu alterei para imagens, está aqui imagem e aqui eu deixei imagens. Faltou alterar o nome da query. Novamente, coloco César, em seguida seleciono essas duas imagens, clico em abrir, cadastrar, usuário cadastrado corretamente, procurar, é o César 4, o 3 era o erro que deu anterior,
César 4, ele deve ter alguma imagem. Exato, as duas imagens que eu selecionei, cadastrou corretamente. Essas duas imagens que estão no diretório 4, elas pertencem ao usuário 4. E quem é o usuário 4? É esse daqui. Faço a mesma coisa que eu já tinha feito anteriormente. Seleciono as duas tabelas e limpo, deixo vazio. Não tem nenhum registro, venho em usuários, exato, excluo as imagens, excluir todas as imagens, o diretório imagem está vazio, preencho o formulário, nesse caso seleciono duas imagens. Sim, no primeiro eu seleciono essas duas imagens, clico em abrir, cadastrar, usuário cadastrado corretamente, procurar, cadastrou o usuário, cadastrou as imagens do usuário, exato, as duas imagens, pertence ao usuário 1 e tem o diretório 1 com as duas imagens. Cadastro um novo usuário, agora eu altero o nome, só para ficar diferente. Então, aqui eu também coloco o e-mail. Seleciono uma imagem, agora somente uma. Não é essa, eu seleciono essa daqui. Abrir, somente uma única imagem. Você pode selecionar uma ou mais imagens. Clico em cadastrar, cadastrou corretamente, o usuário 2, sim, cadastrou, verifico, sim, tem a imagem do usuário, fez o upload, criou o diretório 2 e fez o upload da imagem. Assim eu estou cadastrando duas informações básicas do usuário, mais a imagem do usuário. Com o upload múltiplo funcionando, também salvando no banco de dados, deixe seu like e inscreva-se no canal para receber as notificações das próximas aulas.